Bom dia, bem-vindos à sessão de 25 de novembro, início de uma semana de apenas quase 3 dias, sendo que na quinta-feira teremos o feriado de Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, Thanksgiving Day. Na sexta-feira operam apenas com meia sessão, encerram às 18 horas de Portugal Continental e também corresponde à Black Friday. Já agora, na segunda-feira seguinte, será o Cyber Monday, portanto, teremos aqui também uma janela em que as empresas de retalho, ou de vendas, sobretudo no setor, que operam no setor da distribuição, poderão aqui fazer grande parte dos seus números deste ano. Poderemos verificar, então, que nesta sessão a maior parte das variações são positivas, pelo menos, deixem-me mudar de cor, relativamente a... Podemos verificar que os desempenhos são positivos e agora às 9 horas os dados que saíram do IFO, portanto o instituto que analisa assim, o equivalente à Universidade de Michigan nos Estados Unidos, que calcula com base em sondagens e inquéritos, calcula o índice de confiança dos agentes económicos. Aqui, relativamente ao clima empresarial, foi em linha com o esperado, esperava-se 95, foi o que saiu. O anterior valor foi revisto em alta, o que é positivo. Relativamente às expectativas, saiu marginalmente abaixo, esperava-se 92,5, saiu 92,1. E relativamente às perspectivas correntes, saiu em linha com os 97,9. Portanto, aqui a permitir, então, manter, ou criar aqui um contexto de manutenção destes desempenhos. Poderemos verificar também que, relativamente aos dados macro e micro, nesta manhã destacam-se aqui a Louis Vuitton Moët-Hennessy, que acorda a aquisição da Tiffany's por $135 cada ação, em dinheiro. De resto, o conjunto dos dados que saíram durante esta manhã, ou que há aqui a destacar, também não temos muito mais, tirando o facto que aqui também, em termos geopolíticos, a Turquia começa também a testar aqui os mísseis que adquiriu à Rússia. Pronto, apesar de subsistirem também aqui algumas incertezas, como a questão das tarifas entre a China e os Estados Unidos, não há nenhum desenvolvimento. Relativamente ao Brexit, aproximamos das eleições de 12 de dezembro na Inglaterra, também não há aqui nenhum facto relevante. Por tal facto, também verificamos então que o Dow Jones o S&P 500 está nos 3.119 pontos nesta manhã, então com capacidade de terminar aqui esta linha de correção na semana passada, poderemos então caminhar no sentido dos 3.159, 160 pontos. Se olharmos para o Nasdaq 100, aqui também um desempenho praticamente idêntico. Na sessão de ontem tivemos aqui uma vela que provavelmente poderia corresponder aqui a alguma inversão, portanto, que permite aqui também evoluir para valores mais elevados. Relativamente ao Wall Street, ao Dow Jones 30, também com esta perspectiva de maiores ganhos. Olhando aqui para o Russell 2000, ele praticamente inalterado nestas duas últimas semanas, a 1.595 pontos, portanto, poder caminhar também no sentido ascendente. Aqui, o índice de Tóquio, o índice Nikkei a 225 também aqui a mostrar uma perspectiva de poder ir aos máximos de 24.473, que era a referência que existia. Relativamente a Hong Kong aqui também a fazer alguma recuperação e poder caminhar agora para a média móvel dos 200 dias nos 27.708. Isto coloca então a Europa aqui com uma perspectiva mais positivista e então resulta aqui para o DAX uma perspectiva de poder caminhar no sentido dos 13.500 pontos, rompida esta linha de
suporte ou de resistência depois de fazer a correção na semana passada. Portanto, 13.500 pontos poderiam estar em perspectiva depois de ter feito aqui alguma consolidação. A média móvel dos 200 dias encontra-se em valores inferiores, portanto, não constitui aqui um referencial. O CAC também praticamente com o mesmo desempenho, já relativamente ao IBEX vemos aqui uma perspectiva mais positiva. Portanto, testou duas vezes o suporte da média móvel dos 200 dias, não quebrou, portanto, nesta sessão provavelmente teríamos então aqui um teste com o fecho dos 9.325, 330 pontos para depois testar então os 9.403. Já relativamente ao PSI 20 teremos aqui mantém-se aqui a resistência dos 5.235, 240 pontos, portanto aqui poderá constituir também um referencial estes os 5.235, 240 antes dos 5.328. Aqui valerá a pena constatar que a média móvel, enquanto estiver acima da média móvel dos 200 dias, portanto, esta perspectiva poderá manter-se. Vamos olhar então para o PSI 20, aqueles estão a ter os desempenhos mais positivos nesta sessão e poderemos ver então que a Navigator aqui a tentar a reagir no sentido, na sessão de ontem tentou quebrar a média móvel dos 200 dias sem sucesso, mantém aqui uma perspectiva positiva, apenas aqui esta abertura em gap cria alguma incerteza, portanto valerá a pena verificar a capacidade de vir testar os 3,75, não sem antes testar também aqui a resistência dos 3,64. A Altri também mantém aqui alguma perspectiva, alguma positividade, manteve-se aqui no suporte de 5,75, portanto os 6,11 e a média móvel dos 200 dias poderão estar em perspectiva. Já a EDP aqui nos 3,65,4, então poderia vir a testar outra vez valores 3,70 e depois os máximos que efetuou deste ano próximo dos 3,77,5, embora esta perspectiva exista mais quando os mercados efetuam alguma correção. Galp, portanto, mantém-se aqui próximo dos topos deste ano, no sentido dos 15,50. A Jerónimo Martins lateraliza cá em baixo, próximo da média móvel dos 200 dias, provavelmente aqui sem grande história, portanto, deverá aqui então tentar terminar o ano acima desta média móvel, ou próximo desta média móvel, que estará a constituir algum referencial. Mota-Engil, média móvel dos 200 dias a 2 euros, provavelmente, deverá constituir o suporte, limite superior 2,15. Só na SGPS, aqui, enquanto se mantiver acima da média móvel dos 200 dias, os 95 cêntimos e 1 euro mantém-se como perspectiva. Já os CTT a 3,13,8 deverá poder ter espaço para continuar a testar valores mais elevados, com alguma enquanto se mantiver acima dos 2,95, 3 euros. Já no que se refere ao BCP, provavelmente entre os 19 cêntimos e os 23 cêntimos, portanto, provavelmente deverá ser o seu espaço de variação durante as próximas sessões. Voltando então para os principais ativos, vamos olhar para o mercado de dívida e verificamos que o Bund mantém-se aqui próximo à média móvel dos 200 dias. Vamos lá alterar esta perspectiva de forma a que apareça novamente. Ora, cá estamos. Portanto, continua aqui entre os 172,33 e os 170,30. Provavelmente este espaço, este quadrado onde irá operar, as suas cotações deverá manter-se. Mantém-se colado aqui no suporte da média móvel dos 200 dias dos 170,6570. Provavelmente deverá constituir um suporte antes de quebrar para valores mais baixos. Uma quebra dos valores mais baixos se traduzir-se-ia em subida das respectivas yields. Olhando para os Treasuries dos Estados Unidos, aqui também praticamente o mesmo desempenho, com suporte a 157,22 antes da média móvel. No sentido ascendente, teríamos então os 162, 16, 165, mas aqui a correlação ao mercado de dívida provavelmente permite inferir que esta perspectiva de maiores
também de maiores quedas, poder-se-á manter. Olhando para o crude, o Brent, verificamos que suporte nos $62 por barril, com o topo a 64,52. Aqui apenas as questões geopolíticas a poderem determinar uma maior subida. Olhando para o euro-dólar, verificamos que mantém-se aqui próximo do suporte de 1,1012, no topo terá um 10,63 e depois também aqui o threshold dos 1,1072. Portanto, como limite inferior aqui 1,1012, como topo superior 1,1072. Mantém-se aqui alguma lateralização. Relativamente à Libra-Dólar, e aqui as perspectivas relacionadas com as eleições de 12 de dezembro e com o Brexit, portanto, mantém-se aqui este espaço de intervenção, limite superior próximo de 1,3012, limite inferior próximo de 1,2822. Portanto, vai-se manter aqui neste espaço de lateralização sem grande história. Quanto ao ouro, os $1.458 a onça mantém-se, mas aqui uma perspectiva para testa valores mais baixos, como a média móvel dos 200 dias em 1.398, poderão estar em perspectiva. Portanto, resumindo tudo, temos aqui uma semana mais curta, com os Estados Unidos, sobretudo a terem 3 sessões, segunda à quarta. Aqui destaque para os dados da próxima quarta-feira do PIB dos Estados Unidos, deverá ser dado mais relevante. A expectativa é que mantenha aqui um potencial relevante potencial de expansão, e não se estimam aqui grandes alterações. Estaremos próximos, na próxima semana entraremos em dezembro, no último período último mês deste ano, e também estamos aqui com valorizações aproximadas neste mês de novembro em euros, próxima entre 1,84 nas nórdicas, com o máximo 3,92 a 4,25 no Dow Jones. Aqui os mercados asiáticos também a ter um desempenho positivo. Portanto, esta positividade deverá manter-se, assim como os ganhos acumulados, quase 32% relativamente ao Nasdaq 100, relativamente aos índices europeus, 22%, 23%, sendo que o MIB deverá ter um melhor desempenho, acima dos 25% no acumulado deste ano. Portanto, sem grandes alterações, com muita liquidez existente por parte dos bancos centrais, a poder então ajudar a filtrar potenciais incertezas. São esses os destaques, não se esperam grandes acréscimos da volatilidade. A volatilidade deverá manter-se baixa e, como destacamos, os mercados deverão manter-se entrincheirados entre os suportes e as resistências relevantes durante as próximas semanas. Votos de bons investimentos e uma boa sessão.